I just want to first share my life. Ele gostaria só de brevemente compartilhar um pouco sobre a vida dele. I think you, as a pastor, really kind of understand that our life is to dedicate to God, to really love people. Então, eu acredito que ser como pastor, né, realmente viver uma vida de dedicação a Deus e de amar as pessoas, né? In order to understand this unification, Family Peace Association, I want you to understand the origin. Então, para podermos compreender a Family Peace Association, nós temos que compreender, de fato, a origem. Então, this is my family. Então, essa é a minha família. I'm 43 years married. Eu tenho 43 anos de matrimônio. I have a French wife. Eu tenho uma esposa francesa. And 3 kids E tenho are 3 born filhos. in Africa, Nascidos na África. grew up in Russia, E que cresceram na Rússia. and now in United States. E agora vivem nos Estados Unidos. So you understand our family is really multicultural Então, vocês vejam, a nossa família ela é muito multicultural, né? and also multilingual. E também multilingual. Especially when they are growing up in Russia, Então, especialmente lá com eles crescendo, meus filhos crescendo they na speak Rússia, among themselves Russian, eles conversavam entre eles em russo, which I don't understand que eu não compreendo, because they use slang. né? E eles usavam ainda gíria. So whatever the kind of inconvenient for us to hear, they speak in slang. Então, quando eles tinham alguma coisa meio inconveniente para os pais ouvirem, eles falavam com gírias. That's how it was. Just I want to see you to see where we went through. Então, eu só gostaria de mostrar para vocês The por onde first que a gente mission passou, was né? Guinea Equatorial. Comecei com uma missão no Guiné That time Equatorial. was the poorest country in Africa. Naquela época era o país mais pobre da África. We did a lot of social work. Fizemos muitos trabalhos sociais lá. My wife was teaching sewing. Teaching what? Sorry? Sewing. A minha esposa estava ensinando And costura. then we went to Gabon. Daí nós fomos para o Gabão. Gabon, on contrary, that was one of the richest countries in Africa. E pelo contrário, o Gabão já era um país mais religioso, né? And then when we had a really kind of congregation, suddenly I was asked to go to Russia. Então logo a gente tinha conseguido no Gabão juntar uma certa congregação, né, de irmãos. Aí fui de repente enviado para a Rússia. No Russian. E eu não falava russo. I don't speak nothing. Eu não podia falar, eu não conseguia falar nada em russo. When we are asked, we just go, no? O que eles pediam, a gente simplesmente ia atrás. Né? A gente... A Russian mission was really wonderful mission. E a minha missão na Rússia foi realmente uma missão muito People are boa. very open, happy, become very friendly. Então as pessoas eram muito abertas, muito felizes, e nos tornamos muito, foi muito amistoso o ambiente. Wonderful experience. Uma experiência maravilhosa. And we had many young people especially. E nós tínhamos nessa missão especialmente Nadia muitas is coming pessoas from there. jovens. E ela estava lá, né? We did a lot of activities Fizemos muitas atividades promoting moral values among the promovendo youth. valores morais entre os jovens. And we went around many cities E nós fomos ao redor de muitas cidades promoting healthy lifestyle promovendo um estilo de vida saudável and organized big rallies. e organizando grandes rallies, né, grandes turnês. Also we promoted importance of the marriage. Também nós promovemos a importância do casamento We had a really wonderful experience. e nós tivemos realmente experiências muito We maravilhosas. did this kind of marriage recommitment ceremony everywhere. Realizando essas cerimônias de recompromisso matrimonial em toda a parte que a gente foi lá na Rússia. People are really happy. E foi realmente algo muito feliz. And then suddenly I got kicked out from Russia. E então, de repente, me tiraram da Rússia. KGB didn't like me. Acho que eles não gostaram de mim.
So anyway, this is just half of my life, up to 2001 to somewhere around there. Essa foi apenas aqui, mostrei apenas metade da minha vida, até mais ou menos ali 2001. Né? Why I did all this? E por que eu fiz tudo isso? Because I really understood that we live in a world where really God is being eliminated. Então, porque eu realmente compreendi que nós vivemos num mundo em que essas barreiras que existem, elas precisam ser eliminadas. When our founder asked me to go to Russia, that was a communist country. Então, quando os fundadores da nossa associação nos solicitaram que eu fosse até a Rússia, Rússia ainda era um país comunista. I went in 98. Eu fui para lá em 98. No, 98. No. Sorry. 1989. Russia collapsed. Ou seja, ele foi para a Rússia em 1989, exatamente quando a União Soviética estava em colapso. Né? Anyway, that was the time I felt why I need to go to Russia. Esse foi um tempo que eu fiquei pensando, mas por que eu tenho que ir para a Rússia? These are communist people. Ah, gente comunista por lá, né? Pessoal. But on the contrary, really these are the people so warm, nice, they are looking for the values. Ou seja, e pelo contrário, eu fui com essa visão de, nossa, gente comunista lá, mas pelo contrário, eu encontrei pessoas de coração caloroso e realmente ansiosas, né, por valores. I think you lived through 60, 70, 80, up to 90, really in the fear of nuclear war. Eu creio que nós vivemos no mundo, né, ali das décadas de 60, 70, 80, até o começo da década de 90, num ambiente de medo da ocorrência de uma guerra nuclear. Communism was the biggest problem at that time. E nessa época e nessas décadas, o comunismo era realmente o maior de todos os problemas. Because, basically all this Marxism is a negation of Dios, God, in his theory. Ou seja, basicamente o grande problema está exatamente na filosofia comunista, né, na sua insistência na negação da existência de Deus. This is a religion. Ou seja, de fato isso é na verdade uma religião. Without God establishing God's kingdom. Ou seja, a proposta deles era tentar estabelecer o reino de Deus sem Deus. So it has really a strong, in some way, spiritual power to really conquer the world. Ou seja, isso acabou instilando neles, né, essa mentalidade, um certo poder espiritual de ir tentar em busca de conquistar o mundo. All this ideology spread to China. Então, essa ideologia se espalhou para a China, para a África, spread to Latin America. Se veio até para a América Latina. Basically, they wanted to take over the whole world. Basicamente, eles queriam tomar conta do mundo todo. This is a China. Isso aí na China. Independence, and they supported Kim Il-sung. Então eles na independência chinesa, né, com Mao Tse-tung, eles acabaram dando apoio a Kim Il-sung, o líder da Coreia do Norte. That he wanted Kim Il-sung to take over all Korean Peninsula. E eles queriam fazer com que o Kim Il-sung, o líder da Coreia do Norte, acabasse controlando, dominando toda a península coreana. When I was growing up in the university 70s, there were so many communist group, really destroying all the social order. E na época quem estava na faculdade nessa época aí, nas décadas de 60, 70, havia vários grupos comunistas, né, em busca realmente de destruir toda a ordem social existente. So this is now still remains from that period up to today. The Korea is divided. E todo esse problema que foi instilado lá naquele tempo permanece até hoje nessa divisão da Coreia que ainda se sustenta até os dias atuais. There was a Korean War. Ocorreu lá em 1950 a Guerra da Coreia. Many families are divided. Muitas famílias foram divididas, né? Parte no norte, parte no sul. Only the country divided to this day. E a Coreia é ainda hoje o único país do mundo que restou dividido. Families divided. Famílias divididas. They can't see each other. Eles não podem ver uns aos outros. So it's really a tragedy. Ou seja, é realmente uma tragédia.
59, Korean Revolution, Cuban Revolution. Daí nós tivemos em 1959, né, 9 anos depois da Then you Revolução Cubana. understand Cuban crisis. Então, temos que compreender o que foi a Cuba, Não sei a se- crise de Cuba, né? Do you remember Cuban crisis? Vocês se lembram do que foi a crise dos mísseis de Cuba, né, na época? Soviet Union wanted to put a nuclear bomb missile in Cuba. Ou seja, a União Soviética ela pretendia instalar uma base de mísseis nucleares em Cuba, 20 minutes to Washington. a 20 minutos de Washington, né, para atingir That's Washington. why United States can never accept that this missile is in Cuba. Por isso, os Estados Unidos, na época, obviamente, não podiam de maneira nenhuma aceitar a instalação desses mísseis naquela época em So Cuba. they did blockade that no ship can come into Cuba. Então, eles fizeram um bloqueio naval ao redor da ilha, de forma que nenhum navio pudesse aportar em Cuba. So that time, world was watching what's going to happen. Então, nessa época, o mundo todo estava olhando para a situação para ver o que vai Because if acontecer. Russia try to force into Cuba, then there are going to be a war. Porque se a Rússia, né, os navios russos forçassem a entrada lá do bloqueio em Cuba, haveria então uma guerra It's inevitável. like 1 week, the world is watching what's going to happen. Então, Nuclear war or Russia will back off. Então, a dúvida toda no momento era, tá, e o que vai acontecer? Vai estourar uma guerra nuclear, uma terceira guerra nuclear? Ou será que a União Soviética vai dar um passo para trás? Even that didn't happen, but Cuba exported all this communism in Latin America. Não, por mais que essa guerra não tenha acontecido, acabou que Cuba se tornou o ponto de exportação do comunismo para a América Latina. Many terrorist groups. Muitos grupos terroristas foram fomentados, instilados Yeah, por Cuba. they're just following Marxist theory of, using the weapon to overturn the government. Ou seja, eles simplesmente utilizaram-se da teoria, né, marxista de fazer o uso de armas para tomar conta do poder político. Even to this day, they use word socialism. Então, e até mesmo ainda hoje, nos dias atuais, eles usam a palavra socialismo. It's just a sister of communism. Ou seja, socialismo é apenas uma irmã, né, do comunismo. And to this day, many countries in Latin America is being destroyed by this ideology. E ainda, hoje em dia, muitos países na América Latina continuam sendo destruídos por esta It's ideologia. amazing, this socialism never works. Então, e temos que nos dar conta que o socialismo ele nunca funcionou. Look at this Venezuela, Olhem para a Venezuela agora. right? It used to be a rich country. Now, it's a disaster. Com a Venezuela, que costumava ser um país próspero, um país rico, agora é um I don't know catástrofe. Brazil how it's going to happen. Eu não sei o que vai acontecer aqui no Brasil, né? Deus nos ajude. People never learn what is really the nature of communism or socialism or whatever. As pessoas realmente nunca compreendem, nunca entendem, né, o que é a verdadeira natureza do comunismo ou socialismo ou o que quer que seja que chamem disso, né? Because they never respect human rights, Porque eles freedom, nunca respeitam os direitos humanos, creativity, all criatividade, that was given by God. né? Todas essas coisas que nos foram dadas por Deus. Just want to introduce who is our founder, Reverend Moon. Então eu gostaria de apresentar aqui quem é o nosso fundador. O Actually, he Reverendo was Moon. born in North Korea, Ele nasceu na Coreia do Norte, grew up, cresceu lá and then started to preach e bem because his jovem, family was Presbyterian. a família dele se tornou presbiteriana, né? Ele foi com a família dele foi convertido ao presbiterianismo In North Korea, na Coreia do Norte, before becoming the communist country. que Still it depois was- se tornou um país comunista após a guerra com a divisão do país em and dois. then he was captured, E aí então, durante a guerra, a guerra ele foi capturado concentration camp for him to die. e foi levado para um campo de concentração para que ele morresse lá. Only because of the intervention through the Korean War, the United Nations force
went in and liberated this concentration E camp. ele estava lá nesse campo de concentração para morrer, quase 3 anos, e somente devido à interferência dos Estados Unidos junto com as Nações Unidas, né, que fizeram uma intervenção na Coreia, é que foi possível então ele ser libertado do campo de concentração. Then he really humbly started his mission. Esse foi então o humilde ponto de partida da missão dele quando ele fugiu para o sul da his península. first church over there. Essa foi a primeira missão dele, a primeira igreja que ele criou. From there, he really started to preach, expand, A partir disso ele começou então a pregar, a not only expandir, Korea, but Japan. né? Não apenas na Coreia, mas indo a fazer missão no Japão. On 75, he sent a missionary to everywhere. E em 1975 ele enviou missionários para todas as partes. Aqui tá, here also Brazil. E também aqui para o Brasil. So this is a time, the climate, political climate, this is in Japan. What? Sorry? This is in Japan, how the police is fighting with all this communist group, Então, isso aqui student group. no Japão, como os japoneses estavam lutando contra os grupos comunistas, né, de jovens. Because their goal is to create a chaos, Então, que o propósito deles é sempre criar caos, destroy social order. destruir a ordem social. So all these student communist group took over the campus. Então, eles chamam esses grupos de estudantes, jovens estudantes comunistas, né, para controlar os campos, Paralyze all the university. paralisar aí as universidades. That is the reason why this police needed to kind of kick them out, and they really had a very strong confrontation. E é por isso que, então, por exemplo, nesse caso aqui, a polícia tinha que interferir, né, para poder tirar eles, para liberar os campos das universidades. This is the climate that they create politically, that left really advance their agenda in the country. Então, esse realmente é o clima que eles criam para fazer com que a agenda política deles, da esquerda, avance dentro do país. So that is the reason why in 71, I think Reverend Moon went to United States. E por essa razão é que o Reverendo Moon, então, em 1971, ele acabou saindo da Coreia e indo para viver nos Estados Unidos. Why go to United E States? por que ele foi para os Estados There's a Unidos? profound meaning, Tinha esse profundo significado establishment of this nation. pela questão do estabelecimento, né, da nação americana. I don't know if you study the Declaration of the Independence. Eu não sei se vocês já estudaram alguma vez a Declaração de Independência Americana. They really acknowledge God as really the center and the essence of our freedom and our democracy. Na Constituição Americana, né, na Declaração dos Direitos Americanos, eles claramente reconhecem Deus como o centro, como a fonte dos nossos direitos, como a base da democracia deles. This is a country really founded through this kind of spirit. I'm talking about independence, time of the independence. Certo, estou falando aqui sobre o tempo da independência americana, né? A independência americana realmente ela mostra isso, um país que foi fundado neste espírito, com esta mentalidade. Yeah, I know gringos did all kind of stupid things. Eu sei que os gringos já fizeram por aí todo tipo de bobagem, todo tipo de coisa estúpida, né? But looking at this spirit, that's why he wanted to revive this spirit. Mas olhando para esse espírito lá da fundação da nação americana, é que o Reverendo Moon foi para a América com a ideia exatamente disso, de revivificar esse espírito americano. Why? Because 70s, America lost Vietnam War. Porque exatamente nessa década de 70 os Estados Unidos estavam perdendo a guerra do Vietnã. Even the strongest country, they lost to the war in Vietnam. Então mesmo o país mais forte de todos, que era os Estados Unidos da América, estava perdendo uma guerra. Lá no Vietnã. Demoralization of the American spirit, Ou seja, estava ocorrendo a desmoralização do espírito americano. losing their identity. Estavam perdendo sua identidade. It was really a crisis time. Ou seja, essa época era realmente uma época de So his crise message na was América. really going back to the spirit of independence. Ou seja, o Reverendo Moon foi para a América exatamente com essa ideia de reavivar o espírito da independência americana, Because this is the only country who can
stand against the expansion of communism. Porque a América era o único país que realmente poderia fazer frente à expansão do comunismo. So that time, every area was in crisis. Então, nessa época, toda parte havia crise. Korea also, all the infiltration from communism. Então, na Coreia também havia toda uma questão de infiltração por todas as partes do comunismo na Coreia do Sul. Becoming very open to this kind of communistic ideas. E estavam se tornando muito abertos a essas ideias comunistas. Né? So 75, this is the biggest rally in Korea, 1.2 million. Então, em 1975, esse aqui foi o maior turnê que foi realizada lá na Coreia, né? 1,2 milhão de pessoas Against communism. contra o comunismo. And this is in United States, he organized series of big events. E isso foi nos Estados Unidos, onde ele organizou uma série de grandes eventos. This is Madison Square Garden, Esse foi no Madison Square Garden. 30,000, 20,000, yeah. 20,000 people? Aham. 2.000 pessoas. And this is Yankee Stadium, Esse é o Yankee Stadium, o estádio dos Yankees. around 30,000 people. Cerca de 3.000 pessoas. And this is in Washington Monument, Yes. 300,000 people. 300,000. Aqui 300.000 pessoas que participaram no evento do Washington Monument, o monumento do Washington, né, que tem lá nas Trying to revive the spirit of Christianity. tudo com o sentido de estar revivificando o espírito do cristianismo. Also, maybe you don't understand so much what he was doing. He established Washington Times. Então, talvez newspaper. muitas pessoas não compreenderam realmente o que ele estava fazendo, mas em 1982 ele estabeleceu o jornal chamado The Washington Times. Because in Washington, where it matters to create a public opinion, there was no conservative newspaper. Então, porque em Washington, apesar de ser ali o ponto de partida de criação, né, da opinião pública americana, não existia nenhum jornal conservador. Maybe you know where Washington Post, Talvez todos aqui já tenham ouvido falar de Washington one Post, of the leftist newspaper. que é um dos jornais mais de esquerda que tem no mundo. That's why he established Washington Times. Por isso que ele foi lá para estabelecer, para So, fundar o Washington actually, Times. they recognized Reagan, But you were a loud and powerful voice. Like me, you arrived in Washington at the beginning of the most momentous decade of the century. Together we rolled up our sleeves and got to work. And, oh yes, we won the Cold War. In difficult times, even more than in easy ones, the voice of conservatism must make itself heard in the media. It isn't always easy. It wasn't easy when the paper's founder, Dr. Moon, first began the Washington Times. I'd be remiss if I did not thank the founder of the Washington Times, Reverend Moon, for his vision in launching this newspaper and others like it. Without him, there would be no Washington Times, and I think that appropriately we pay our respects to him. so as you see all this very influential political leader, actually who ended the Cold War, Reagan, Thatcher, really recognize his contribution through this newspaper to create opinion to really support their policy. Então, aqui nesses vídeos a gente está mostrando ali simplesmente alguns desses grandes líderes que estiveram ali, que particularmente foram os líderes do mundo que na época que acabaram com a Guerra Fria, né? Ronald Reagan, Margaret Thatcher, o George Bush, todos eles fazendo comentários sobre a importância do jornal Washington Times como um formador de opinião nessa época tão conturbada. Né? Also here in Latin America, he started this Causa movement. E aqui também na América Latina, o governo mundo deu início ao movimento chamado Causa. To really educate, especially political leader, military leader, leader in the society, the danger of communism. Ou seja, com um foco especial de estar educando, né, lideranças políticas, lideranças militares, né, lideranças da área da mídia, sobre os perigos da ideologia comunista. So there were a lot of activity, and this finally
the communism ended in Russia. Ou seja, houve muitas atividades que foram feitas lá na Rússia exatamente para pôr fim a todo esse processo da Guerra Fria. This is in 1991 in Moscow. Esse foi em 1991 em Moscou. Visited Moscow, met Gorbachev. Aqui foi em 90, né, uma visita a Moscou, onde o Reverendo Moon se encontrou pessoalmente com Gorbachev. That's where he talked about sending the missionary to Russia. Então foi exatamente nessa época que ele falou de mandar o pessoal, os missionários todos para a Rússia. So 91, I had to go. Então daí em 91 eu tive que ir. So they did a lot of things, inviting so many young people, university students, 30,000 people came to US to really see what it is. Então, foram feitas muitas atividades e foram levados, inclusive, 30 mil jovens, né, da União Soviética para irem até os Estados Unidos, para verem nos Estados Unidos o que é realmente a coisa, ou seja, ver de fato, né, o que é uma nação livre. Because at that time in Russia, there's no food, nothing in the supermarket. Porque naquele tempo na Rússia não tinha comida, não tinha nada nos supermercados da Rússia. So, 91, this is the end of the collapse of Union Soviet. Então, em 1991, aí é o fim do processo de colapso da União Soviética, né? So, why it is so important, unification of North and South Korea? Então, por que é tão importante a questão da unificação entre as Coreias do Norte e do What Sul? did he do to really solve this conflict? Então, o Reverendo Moon realmente queria achar uma forma de resolver esse conflito. He visited North Korea Ele visitou a Coreia do Norte and met with Kim Il-sung, e se encontrou pessoalmente com Kim Il-sung. and in principle agreed for the process of reunification. Então, eles estavam ali, a princípio, né, se predispondo a dar início ao processo de reunificação. Actually, Kim Il-sung tried to kill Reverend Moon several times. De fato, o Kim Il-sung tentou matar o Reverendo Moon muitas vezes. One time I was in the hall where, Reverend was speaking. Então, uma vez eu estava num salão onde o Reverendo Moon estava falando. After finish this speech, No final do they found discurso the dele. bomb under the underground. Depois dele terminar o discurso, nós ouvimos o barulho da explosão de uma bomba debaixo do palco. Also, they found Japanese Red Army group that they are planting the bomb or planning to plant the bomb in his residence. E também foi encontrado, né, o grupo do Exército Vermelho japonês, que estava lá infiltrado na América, buscando plantar uma bomba dentro da residência do Reverendo Moon. So it's not just a joke, he is really, after his life. Ou seja, não é apenas uma suposição, uma brincadeira. Realmente, Kim Il-sung estava tentando matar o Reverendo Moon. But after this meeting, he opened the way. Then those politicians comes. Então, depois dessa reunião que ele teve com Kim Il-sung, abriu-se o caminho e aí vieram esses dois políticos aí como presidente da República da Coreia. Because they want to take credit that they opened North Korea. Eles vieram com a ideia de tomar os créditos, dizer que eles abriram as portas da Coreia do Norte. Then started this policy called Sunshine Policy. E aí eles começaram uma política que eles chamam de política sunshine, ou seja, do sol brilhante. Basically giving the money. Que era basicamente ficar dando dinheiro para a Coreia do Norte. What did they do with this money? E o que eles faziam lá no norte com esse Put dinheiro? this money into accelerating the development of the nuclear bomb. É simples, eles receberam todo esse dinheiro e só aceleraram o programa nuclear deles. So these two are idiots, stupid. Então esses dois idiotas aí que foram presidentes fizeram isso. E os dois são comunistas, tá? Yeah, they are just taking advantage of. Eles apenas tomaram vantagem desse encontro que o Reverendo Moon teve com o e acabaram fazendo a coisa errada. That's meanwhile, North Korea went through the, famine, and E spend all the money developing the nuclear bomb while people are dying.
Então, durante esse tempo todo foi uma oportunidade perdida, porque simplesmente esse dinheiro todo ele foi gasto todo no desenvolvimento de armas nucleares e a população passando cada vez mais fome. So you know this Kim Jong-un. Vocês conhecem esse Kim Jong-un? This is the craziest of all Kim dynasty. Esse é o mais louco da dinastia Kim que apareceu até agora. I don't know, what's going to happen in North Korea with him. Eu não sei o que vai acontecer com a Coreia do Norte enquanto ele se mantém ali, né? But he's very afraid Mas ele está muito temeroso that destiny of all this dictator, what happens. né, em termos de como perder o seu cargo como ditador, o que vai acontecer nos arredores dele. You know this Ceausescu in Yugoslavia. Ceausescu. Vocês já ouviram falar do ditador Ceausescu? Romênia, não? Romania. Romênia. Ceausescu. Yeah. É o ditador da Romênia, que era o Nicolae Ceausescu. What happened to him? O que aconteceu com ele lá no final do seu mandato? When this crisis happened, Quando he aconteceu- went to the factory. He Quando- believing that all these factory workers will protect him. Então, quando aconteceu uma crise política já no final ali da Guerra Fria, né, ele acabou fugindo para se esconder numa fábrica, acreditando que os operários da fábrica, como a grande força comunista, iriam protegê-lo. No, they killed him. Eles o assassinaram. They don't know how the people are feeling, thinking. Ou seja, esses ditadores, eles não sabem o que as pessoas estão All pensando, these o que as dictators pessoas in their estão their sentindo. fantasy world. Eles vivem apenas e tão somente no mundo de fantasia da cabeça deles. If North Korean people knows a reality, Se os povos da Coreia do Norte soubessem a realidade, surely they will revolt against him. certamente eles iriam se revoltar contra ele. So actually, Lee Moon died in 2012. Então, aqui em 3 de setembro de 2012, o 92 Reverendo years old. morreu com a idade de 92 anos. So that's when his son took over this mission to really unite Korea. Então, foi nessa época que o seu filho, então, assumiu essa missão de realmente causar a unificação da Coreia. Because unification is really not just unification. This is end of really a communism. Porque essa unificação da Coreia, ela não é simplesmente a unificação de um país dividido. Ela, na verdade, vai demarcar o real fim do comunismo. So that's why it is very important. Por isso que é muito importante essa iniciativa. So since he took over, he's promoting the Korean issue, unification issue. Então, desde então, ele tem promovido, né, toda essa questão da unificação das He duas Coreias. established One Korea, an organization. E ele criou uma organização chamada Uma Só Coreia, né, One Korea. So actually, this is like 1,000 NGO is really uniting with him to promote unification led by the Korean citizens. Ou seja, essa fundação que ele criou, do Uma Só Coreia, né, One Korea, ela aglutina mais de 1.000 ONGs, né, que estão trabalhando em prol da unidade dos dois países, porém baseado exatamente numa unificação do país que vem ocorrer pelo povo, pelos cidadãos coreanos. And he is the third son of Reverend Moon. Ele é o terceiro filho homem do Reverendo Moon. They moved to US when he was small, Ele nasceu na Coreia e se mudou para os Estados Unidos quando era pequeno. 71. He's married at 18 years old. Ele se casou com 18 anos de idade. He's really twice Olympiad. Ele competiu em 2 Olimpíadas, né, a de 88 e 92, no hipismo. He's graduate from Columbia and master in the Harvard. Ele tem a graduação na Universidade de Columbia e fez em 98 mestrado, né, um MBA em Harvard. He also studied theology afterwards. E depois disso ainda se graduou em teologia na UTS. He's avid lover of the nature, Ele é um ávido amante da natureza, hunting. ele gosta de caçar.
and his son, 3 sons went to the West Point Military Academy. E 3 dos filhos dele foram para a Academia Militar de West Point, ou seja, os 3 filhos dele fazem parte do exército americano. West Point is really fomenting the patriotism, Então, West Point é realmente um ponto de fomento do patriotismo americano, né? and this is even more difficult than entering the Ivy League university. É mais difícil até mesmo do que entrar na universidade mais concorrida dos Estados Unidos, que é a Ivy League. Seria como nossas agulhas negras, talvez, aqui. So he's really raising his kids as a patriot Então, who ele loves God. criou seus filhos como patriotas que amam a Deus, que amam sua nação. So actually in 98 he was appointed to be the heir of the movement. Então, e em 1998 ele foi indicado como herdeiro do trabalho, né, do movimento do Reverendo Moon. Then after he took over, he really revived the youth movement. Então, e depois que ele assumiu essa responsabilidade, ele realmente fez um trabalho de reavivamento de tudo que estava sendo desenvolvido. All this, youth really got so inspired, young leader coming and now leading. Então, nessa foto a gente vê, por exemplo, vários jovens, né, que acabaram sendo inspirados pelo trabalho dele, se tornando líderes, né, trabalhando no mesmo I movimento. spoke about up to 2000. Então, eu falei aqui até Over there. 2000, né? Actually, 2003, I joined him in the Em youth 2003, organization called World Cup. Eu me associei com ele, né, trabalhando numa organização chamada CARP Mundial, né, Developing the youth movement, trabalhando com jovens, especially university students, especialmente com estudantes universitários also children of the members. e também filhos, né, dos participantes do movimento. Actually, certain things happened in our movement. Então, de fato, algumas coisas aconteceram no nosso movimento. This Reverend Moon is really, you cannot predict what he says. Não, o que foi dito, quer dizer, o que o Reverendo Moon diz, isso, você não pode predizer o que ele fala. 2006, he said, end of the church era. Em 2006, ele realmente falou uma coisa que deixou todo mundo meio assustado. Ele falou: estamos vivendo o fim da era da igreja. Why? Por quê? Because he wanted family to be the unit of really receiving God in the family. Porque realmente ele estava falando claramente sobre estabelecer as famílias como a unidade base para se receber Deus, né? Para realmente a família se tornar a base para o receptáculo, né, de Deus. So deconstruct the church, or the pastor goes to somewhere, start their own, family-centered church. Ou seja, ele simplesmente deu orientações sobre desmontar, né, desconstruir a organização igreja e que cada um, né, quem tinha alguma atividade como líder religioso, que desenvolvesse trabalhos com suas famílias, como famílias. When the organization become big, então, quando a organização se tornou grande, there is going to be a lot of corruption. Sempre quando ocorre isso, uma organização toma um tamanho grande, ela acaba se tornando Not everybody is there to serve God. que nem todos que fazem parte da instituição estão realmente com a intenção de servir Deus. To take advantage of the organization and serve himself. Estão lá, na verdade, se aproveitando, né, da instituição apenas para obter lucros para si mesmo. That's why his son, wanted to really follow the vision of his father. E é por isso que o filho dele realmente quis assumir essa visão que o pai, né, proclamou lá em 2006. So what happened? E o que aconteceu? All these pastors got together, kick him out. Todos esses que tinham, esses pastores que tinham essa influência institucional, se organizaram para expulsar o filho do fundador. So there is this kind of issue within the unification movement. Ou seja, aconteceu esse tipo de problema dentro do movimento de unificação. But anyway, he started his own
Mas o Philip Loom iniciou o seu próprio trabalho. He established Global Peace Foundation, Ele começou o que foi chamado do Global Peace Foundation, a Fundação para a really Paz Global, projecting the vision né? that humanity has to really become one under God. Realmente levando adiante a visão da humanidade se tornar uma só, formar uma unidade sob Deus. You know, we see many denominations, Hoje nós vemos muitas denominações, right? But you know, in some way, God's desire is to really we become one. mas o que Deus realmente deseja é que nós formemos uma unidade, One family under God. uma só família sob Deus. So this is a vision he's promoting Essa é a visão que ele está promovendo, based on the principle and the values. baseado nos princípios e nos valores, That is the foundation Que é o of the religion. um fundamento, né, de um modelo para isso, That guide us to be a good people, que nos God-centered people. oriente a sermos pessoas boas, pessoas realmente centradas em Deus, That we can really create a family centered on God. que nós possamos realmente formar família centrada em Deus. So I think, you know, this is like since the creation, right? This is God's desire. Então, esse é de fato o desejo que Deus tem desde a época da criação, Right. desde quando ele criou, certo? It's very simple. É bastante simples. 3 blessings, 3 bênçãos. right? We have to mature. Nós temos que amadurecer, temos We que have to frutificar, build a God-centered family. temos que formar uma família centrada em Deus, And the expansion, we create a God kingdom. e como expansão dessa família, cria-se um So reino. that is basically the message he understands. So that's why he is doing and spreading this vision and message. E é isso a missão, a visão que ele compreendeu, e é por isso que ele tem espalhado, disseminado essa mensagem. 2008, this Pastor Ferreira organized this Global Peace Festival in his Nelson Stadium. Sim, então em 2008, o bispo, né, Manuel Ferreira, da Assembleia, organizou o Global Peace Festival lá no ginásio Nilson Nelson. He was really inspired with his vision and message. O bispo Manuel Ferreira realmente estava muito inspirado por essa visão, por essa mensagem. So this continued in Paraguay. Isso continuou depois no Paraguai. This is Paraguay Global Peace Festival. Esse foi o Global Peace Festival organizado em Paraguai, no estádio do Olímpia. Encheu o You estádio. can see so many people over there. Maybe 10,000 to 20,000. It's difficult to know because many people come. Yeah. Eu estava lá, lotou o estádio do Olímpia ficou. And this is another kind of organization called Presidential Mission. E também um evento organizado com a missão presidencial do Paraguai. There are a lot of former E vários presidents there. ex-presidentes, né, de países da América Latina que participaram. Now it's much more because this is 2011. Isso foi em 2011 para 2012, então agora tem mais pessoas, mais ex-presidentes participando. So this is really the situation of Korea. Então essa é, de fato, a situação que nós temos na Coreia. Essa é uma foto de satélite, né, There's de no noite. light in the north. Ou seja, não tem nem luz elétrica no It's país. the satellite photos. Isso é uma foto de satélite aí, não? Yeah, this is Seoul. So Aí much Seul, a light. capital Seul ali, ó, como brilha, né, de tanta luz, tanta energia elétrica. Here, I don't know. No, Pyongyang is the other one. The left. Yeah. This is Pyongyang. Yeah. This is Pyongyang. Essa é a capital da Coreia do Norte. People are really suffering separation of the family. Então, realmente, as pessoas estão sofrendo muito a separação das famílias, né? So actually, he is promoting Korean dream. Então, ele está, de fato, promovendo essa visão do sonho coreano. Korean tragedy is that their destiny is decided by the big power.
A tragédia coreana sempre foi ter o destino da sua nação sendo definido pelos grandes poderes do mundo. China, Russia, United States, Japan. Sempre quem decidiu o destino da Coreia foi ou a China, ou a Rússia, ou os Estados Unidos, ou o Japão. Nobody want this Korea to unite. Nenhum desses nunca quis que as duas Coreias se unissem. Because, in order to maintain, right, the regional stability, for them convenient they are separated. Ou seja, porque na cabeça desses grandes poderes, manter essa divisão é uma forma de manter a estabilidade regional e as conveniências dos poderes envolvidos. So that's why how it stays. É por isso que essa divisão ela ainda se mantém. So that's why he wrote a book, Por isso que o Dr. Moon escreveu um livro Korean Dream, chamado O Sonho Coreano, become very important book que se tornou um livro muito for importante. military. This is a kind of must-read book for the United States. Sorry. United States, all this cadet, right? They need to read this book, like a must-read book. Ou seja, esse é um livro que acabou se tornando uma literatura obrigatória para todos os cadetes, né, para todos os militares, os que estudam nas escolas militares americanas. Because this book is promoting that Korea need to find their identity rooted in their own ancestral philosophy. Ou seja, esse livro ele afirma que os coreanos eles têm que encontrar a verdadeira identidade deles baseado na sua ancestralidade. This book is called Horigingan. Is basically promoting that Korean people need to live for the greater good. Ou seja, eles buscam ali uma filosofia coreana antiga chamada Horigingan, que é uma mensagem que é antiga na Coreia que diz que o povo coreano tem que viver para um bem maior. Esse era o lema da nação no passado. That Korean people need to find their identity and find their own destiny. Ou seja, que o povo coreano agora precisa encontrar a sua própria identidade e encontrar o seu destino. Unification never be achieved through military means, economic means. Ou seja, a gente pode pensar em atividades por meios militares, por meios econômicos. So that is his what promoting and what he's leading this movement. Então, e o que ele tem feito aqui, na verdade, é promover isso a partir desse movimento, né? These are all the segment of Korean society, the religious, business, political, and also all this citizens movement. Ou seja, ele tem conseguido, a partir desse livro, fazer uma mobilização de todos os segmentos da sociedade coreana, né? Seja ali os acadêmicos, jovens, a política, a religião, todos em torno desse movimento de reunificação da This Coreia. is 2023, around 20,000 people. Esse foi um evento para 20 mil pessoas no ano de 2023. I just want to I can't hear you, yes or no? Consigo ouvir vocês? Sim ou não? just to show you how he's speaking. Korean family. Nós somos apenas uma única família coreana. Korean family. Só uma única família coreana. Nós compartilhamos um sonho. Temos uma identidade em comum. Temos um desejo em comum. Nós compartilhamos um sonho. The Korean dream. Este é o sonho coreano. The power of dreaming, of hope. That is how the world has changed. O poder de sonhar, o poder de ter esperança. É assim que o mundo tem mudado. This can't be done or that can't be done. Nunca escutem quando dizem que isso não pode ser feito, aquilo não pode ser feito. What believes in that dream? O que importa é o quanto você acredita nesse sonho. Can we Isso be aqui that somos. person? Yes or no? Somos esse tipo de pessoas ou não? Esse tipo de povo? Nunca. Okay, just this is how he speaks. And this is, this year. Isso foi neste ano agora, de 2025. Sorry. This year. Esse foi agora em 2025. August 15th is 80 years of Korean independence. Foi a comemoração de 80 anos de aniversário da independência coreana, quando eles ficaram independentes do Japão após a Segunda Guerra Mundial. So this is just what was happening around that time. Então isso é o que estava acontecendo lá no 15 de agosto na Coreia.
was much, much larger outside. A reunião, o evento que foi organizado ficou muito maior fora do que dentro do local onde ele foi organizado. 30,000 people and around 100,000 people. Tinha 30 mil pessoas no local e ao redor do local 100 mil pessoas. O local não foi. So this is really starting to take the force. Isso realmente é algo que está começando a tomar força. Na beira do Rio Han, lá Não, o evento superou em muito o evento que o governo fez. Teve um evento governamental, né, que um presidente lá é comunista, fez uma comemoraçãozinha meio michuruca. O evento organizado foi incrivelmente maior. Actually, 20 years ago, I was in the same office with him. Então, de fato, 20 anos atrás eu estava no mesmo escritório que ele, né? It's a very humble office. Um escritório bastante humilde, vamos falar. And he was talking to us E ele estava dizendo para nós, that he's going to lead the unification of Korea. e ele estava dizendo, nós vamos aqui liderar a unificação das Coreias. That time we never could believe. Naquela época a gente não tinha nem condições de sonhar, de acreditar. So now he's really doing it. E agora ele After 20 realmente years. está fazendo isso, depois de 20 anos que ele se comprometeu. Vision, his dream Sua visão, seu coming sonho true. está se tornando realidade. So one way, of course, we are always facing. This is the inauguration of the Family Peace 2017. Today Esse is aqui é a very meaningful day. o evento de inauguração da Family Peace Association em On the one 2017. hand, this day represents Então, a milestone for humanity. Isso. Where all of you, men and women, families, faith traditions, and organizations from around the world are standing together to declare your commitment to cultivating God-centered families. However, on the other hand, for me personally, this inauguration also expresses my commitment to continuing my father's lifelong work. My father had founded the Family Federation for World Peace and Unification with the intention of creating a global movement to inspire all humanity to establish God-centered families. During public addresses, he often opined, "What do you think God's ultimate purpose for creating human beings is? Simply put, it is to experience joy through relating with ideal families filled with true love, living as one family with God." I personally witnessed the difficulty my father faced as he sought to articulate this mission and bring it to life. His entire life was devoted to responding to God's call, to find a way for all humanity to live together in peace and happiness. So this is the inauguration. This is the inauguration. É a cerimônia de fundação, né, da Family Peace Association. So he's doing a lot of interfaith work. E ele tem feito muito trabalho interreligioso. Né? Ele como se chama? This is Arquiobispo Ledesma de Filipinas. Esse é o arcebispo Ledesma da Filipina. And he's part of this. My friends, I am Archbishop Emeritus Antonio Ledesma from the Philippines. My flying is again. I have been very much honored to be invited to join the gathering of the Family Peace Advocation International Conference. I have met so many friends here, but I was impressed by the number of couples at this particular blessing ceremony, which affirms the sanctity of marriage between man and woman, and also the theme itself of one family under God, one family at a time, which means that all of us, regardless of culture, religion, or race, are all part of one family, brothers and sisters under one God. And that we should all work together for the development of our society.
So this is a welcome international gathering of many couples who affirm that proposition that certainly the beginning of world peace starts with peace in the Bible. And that means one family and the child. We hope that also in Latin America and in the Philippines, you can also promote this key principle of one family under God. Si él realmente tomó esta visión y muy activamente en Filipinas promoviendo esta visión. Ou seja, ele realmente assumiu essa missão de uma família sobre Deus, uma família a cada vez, e tem promovido essa visão nas Filipinas, né? It doesn't matter, right? Catholic, Protestant, the vision is one. Ou seja, não há problema, católico ou protestante, a visão é uma só. So this is just an introduction of what we are doing. Family Peace Association Paraguay es una organización comprometida con la transformación de familias, comunidades y sociedades. Nuestra misión es fortalecer los valores familiares. Yo creo que he puesto, no es correcto este. Without screen, acho que tem que sair. No, I think this is only MP3 file. Tem que ser naquele mais simplesinho. Yeah. Oi. Eu acho que tem que ir direto no F5 ali só. Si lo conecta desde su computador. Sí, aquí, Lo así. conecta directamente a su computador. Assim? Creo. No sé, así. Puede conectar directo. Aquí. La carpeta es mar. Sí. A pasta acho que é a mesma. Será que dá para pôr direto ali? Un segundo. No, la conectador es mar. Ya, aquí está. Não é do outro lado. Sí, aquí. The other side. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Ya está. Acho que agora vai. Paraguay es una organización comprometida con la transformación de familias, comunidades y sociedades. Nuestra misión es fortalecer los valores familiares y construir un futuro lleno de paz, amor y unidad. Formamos parte de un movimiento global que trabaja para el bienestar de las familias, basados en principios y valores. ¿Qué está pasando? Buscamos construir familias. Los problemitas técnicos. ¿Qué problema? Show ao vivo? Show ao vivo? No está aquí, que está... Sei lá, que no. ali. Ay. Siempre hay problemas. Sí, ahora creo que sí. Ahí. Formamos parte de un movimiento global que trabaja para el bienestar de las familias, basados en principios y valores universales. Nos enfocamos en construir familias sólidas y promover una sociedad justa y armoniosa. We need to cooperate in enlightening humanity's spiritual consciousness, to turn to our common creator and build one family under God. One family at a time. Queremos crear un impacto positivo que alcance todos los hogares de Paraguay y del mundo. A través de nuestros programas buscamos impactar todos los aspectos de la vida familiar así. Primero, capacitación para líderes y pastores. Brindamos herramientas que fortalezcan los principios y valores universales en el liderazgo para guiar a sus comunidades y o congregaciones. Segundo, Unidos por la Familia, un programa educativo y cultural que promueve el valor fundamental de la familia como núcleo esencial de la sociedad y pilar de la paz mundial. Tercero, Familia, Cultura y Deporte. Fomentamos la unidad a través de valores culturales y deportivos, fortaleciendo el trabajo en equipo, la disciplina y el Fue por IA. Está muy mal. Fortalecemos a la mujer, inspirándola a redescubrir su identidad natural y su rol transformador en la familia y la sociedad.
Te invitamos a unirte a nosotros. Si deseas conocer más sobre nuestros programas y cómo ser parte de nuestra misión, visita nuestra página web www.paraguay.familypeace.org. Family Peace es más que una organización, es un movimiento de esperanza. Juntos podemos construir familias fuertes, termino. una sociedad unida y un futuro lleno de paz. Ok, gracias. Entonces, ¿qué hace? Acho que dá para entender, né? Continuar. Porque se eu fosse parar ali e fosse fazer a tradução, ia demorar um monte aqui. Apesar de que a transcrição foi feita por Yara e ficou um horror. Ficou um horror. Básicamente, estamos trabajando ya casi 3 años. Então, basicamente, nós estamos trabalhando já faz mais ou menos 3 foros, anos seminários em fóruns, seminários, para capacitación de los pastores, familias. para capacitação dos pastores, Y famílias. lo que estamos haciendo en Paraguay, Y que estamos queremos haciendo en realmente Paraguay. replicar aquí. Queremos também replicar aqui. Yo creo que el visión de una familia bajo Dios parece muy lejos, Ou seja, parece que a visão de uma só família sobre Deus parece uma coisa tão longe, né, tão afastada, pero siempre empieza por uno, mas tudo sempre começa por né? ¿no? Si ustedes también pueden abrazar esta visión, Se vocês também conseguem abraçar essa visão, juntar nuestra fuerza juntando as nossas forças, para impulsar, ¿no?, esta visión. podemos dar impulso a essa visão. Se tomó, it took 20 years for his vision of unification of Korea. Vejam, foram 20 anos necessários para que a visão de unificação da Coreia pudesse começar a dar frutos, But he did it. mas ele fez. One family under God's vision can be done. Ou seja, a visão de uma só família sobre Deus I pode don't know ser how feita. long it's going to take, Eu não sei quanto tempo isso vai demorar, but if we are determined, mas se we nós work estamos together hard, determinados, trabalhamos juntos one day it can be done. com força, um dia isso pode ser conseguido. I think that really motivates us Ou seja, to unite and work together. então Deus está realmente nos motivando a nos unirmos e a trabalharmos juntos. And this is really, we are facing the civilizational crisis. Ou seja, nós estamos agora realmente enfrentando uma crise civilizacional. This Marxism change their faces. Então, o marxismo está mudando a sua cara, né? Mudando as suas feições. Many faces. Ou seja, ele tem muitas caras That is agora. basically attacking to destroy the family. Mas, em essência, basicamente, o que ele está fazendo é atacar para destruir a família. Materialismo, individualismo. Materialismo, individualismo. Now that is creating, I don't know how Brazil, but Korea, the rate of this birth rate is 0.7. Ou seja, isso é tão forte que, por exemplo, não sei como está essa situação aqui no Brasil, mas lá na Coreia, a taxa de fertilidade, a taxa de nascimentos é 0,6. Nossa. 2.1 to maintain. Ou seja, 2,1 é a taxa necessária para você manter uma população, para que ela não decresça nem... So nem what's não. going to happen Você está- in 20 years? Então, o que vai acontecer com a Coreia em 20 anos? A Korea is do Sul. going to disappear. A Coreia do Sul vai desaparecer. Same for other countries. Né? Vai acabar sendo vendida para outros países. Japan is maybe 1.2 or 3. Japão está com uma taxa de 1,2, 1,3, talvez. I'm sure here in Brazil also going down and down. Eu tenho certeza que aqui no Brasil também essa taxa está cada vez diminuindo mais e mais. Extinction of human races. Ou seja, é a extinção da raça If we humana. go. É isso. Se nós seguirmos esse caminho, Right? So what he's proposing is a movement to really recommit the marriage, invite young people to join this marriage ou movement. seja, o que ele está propondo, o Hyun-Jin Moon está propondo, é exatamente um movimento para recompromissar os jovens com o ideal do matrimônio, fazer com que eles façam um recompromisso com o ideal do matrimônio e participem do matrimônio. To change the concept about the marriage among the young people. Ou seja, mudar o conceito que se criou sobre o casamento, sobre o matrimônio entre os jovens. Where do they find the happiness? Onde eles vão encontrar felicidade? They need to understand the family is the source of all the happiness. Ou
Ou seja, eles têm que compreender a família como a fonte, né, dessa felicidade. Buying a new cars, going to travel, all kinds of stuff now they're promoting. These are nothing. Ou seja, tudo isso que tem sido promovido aí, né, para os jovens, compre cada vez carros mais bonitos, façam viagens, saboreiem a vida. Isso tudo no final dá em nada. So need to change the value system. Nós temos que mudar esse sistema de valores. And the center of this is God. E o centro disso é Deus. So we really invite you to join the Family Peace to really promote more and more activities to educate people, help people, and empower people. Ou seja, nós estamos realmente convidando vocês a que participem nesse trabalho com a Family Peace Association, realmente para incentivar os jovens, para educar as pessoas, para de verdade empoderar as pessoas, mas de verdade. So I thank you very much. Eu agradeço muito a todos. Obrigado.